Ontem falava, o Vasco tentava um acordo já definitivo com o Renato Gaúcho, mas vou trazer o Murito para trazer atualizações, porque tem proposta, é o Renato que tem que aceitar. Como é que está essa situação? Por que ainda não tem técnico confirmado para 2025? Cadê o Murito aqui no nosso telaço para começar esse papo com a gente? Bruno Murito, repórter, já está aqui no telão, setorista, acompanha o dia a dia do Vasco. Murito, e aí, o que rolou nessa reunião, nessa conversa? O que tem já de acordo ou de proposta na mesa? Por que o Renato ainda não é treinador do Vasco? Fala, Camila, Jéssica, Richarlison, tudo bem? Pessoal que está nos assistindo. Olha, o Vasco já fez proposta, né, nesta terça-feira pelo Renato Gaúcho. Aí uma reunião entre o empresário dele, o CEO Carlos Amodeu, com quem o Renato trabalhou no Grêmio, e também com Marcelo Santana, diretor de futebol do clube. Ontem as duas partes se reuniram, né, mas essa reunião foi mais movimentada, tinha o Pedrinho, o Felipe, o próprio Renato também estava lá. Hoje foi só essa reunião entre o empresário e o CEO e o diretor de futebol do Vasco, justamente aí para o Vasco fazer essa primeira proposta pelo Renato Gaúcho. Vale a gente falar aqui, né? A primeira proposta do Vasco realmente aí no mercado por um técnico. O Vasco até demonstrou interesse ali no Luiz Castro, no Pedro Caixinha, mas o Renato Gaúcho é a bola da vez aí. O Vasco quer um treinador com o perfil do Renato, né? Um perfil que conheça muito bem o futebol brasileiro. O Renato tem experiência de sobra aqui. E também esse cara bom de vestiário, bom de grupo, que tem essa experiência aqui já no futebol brasileiro. E agora está nas mãos do Renato. Assim, a proposta já foi enviada pelo Vasco. A gente ainda espera alguma confirmação aí nos próximos dias, não sei, talvez amanhã, e alguma resposta já do Renato aí, quem sabe ser o técnico do Vasco em 2025, ele que já treinou o clube mais de uma vez, né? A última passagem dele foi em 2008, quando inclusive ele treinou Felipe Coutinho, Alex Teixeira e o próprio presidente Pedrinho, né? Que na época jogador ali. Então o Renato já conhece a casa, chegaria aí já bem ambientado e até com jogadores com quem ele já trabalhou. Interessante isso, né? O subordinado virou chefe. O Renato treinou o Pedrinho, agora o Pedrinho pode ser o chefe do Renato, se eles pintar mesmo, se ele aceitar essa proposta do Vasco para ser o treinador em 2025. A gente tem falado muito dessa escolha, né, Rick, né, Jéssica? Da combinação desses nomes, né? Esse elenco do Vasco com os últimos trabalhos do Renato. Dá para imaginar uma combinação do jeito que o Renato gosta de jogar, com o que o Vasco tem à disposição até agora? O quanto que vai precisar contratar para esse encaixe acontecer? Bastante. O Vasco tem que contratar muita gente, independente de quem for o treinador. E sendo o Renato tem uma particularidade, ele gosta de jogadores que tratam bem a bola, que tem a experiência de conduzir o jogo, ele gosta de jogadores experientes, que saibam dar o ritmo do jogo na medida certa para levar o jogo que o Renato gosta de fazer. São equipes ofensivas, o Renato pensa muito mais no jogo do meio para frente do que na parte defensiva, então ele até aceita ter um pouco menos de recursos na parte defensiva do time, mas na parte ofensiva ele vai querer que o Vasco contrate. Então acho que isso também deve ser algo que está na mesa. Quanto que o Vasco vai oferecer, que jogadores o Vasco vai oferecer para o Renato? O Vasco vai ser agressivo no mercado? Que capacidade financeira o Vasco tem? Não que o Renato seja aquele treinador que precisa ter jogadores caríssimos no elenco. O Renato não é esse cara. Ele consegue conduzir o seu grupo, mas ele vai querer jogadores que sabem tratar bem a bola, especialmente do meio para frente, ele vai querer jogadores assim. Aí depende muito do que o Vasco vai oferecer para o Renato. Tem essa informação, Murito, se nessa proposta para o Renato houve promessa de ouvi-lo sobre formação de elenco, o que está pautado, sabendo das dificuldades que o Vasco vem enfrentando, inclusive enfrentou na última janela também, né? O Vasco precisa reforçar, como a Jéssica disse, assim, a prioridade assim, do Vasco no mercado é a contratação até de mais de um zagueiro, uma peça para o meio campo e também um ponto esquerda titular ali. Por isso até daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o Coelho ali, aquela negociação que pode envolver uma troca ali pelo Léo Pelé com o Atlético Paranaense. Mas é fato que o Vasco precisa se reforçar, inclusive nessa reunião foi mais a de ontem, né? Foi mais para o Renato entender ali como que é esse planejamento do Vasco para o ano que vem. O Vasco tem muitas indefinições fora de campo, né, em relação à SAF, a venda da SAF, interessados na compra aí da administração do Vasco. Então o Renato meio que ontem ficou mais por dentro, né, do planejamento do Vasco para a próxima temporada, e hoje sim, as duas partes falaram sobre contrato, tempo de contrato, valores, e aí
parece que tudo caminha assim com otimismo aí pelo lado do Vasco, viu, Camila? Para os dois partes. Agora tá com o Renato, assim, o que a gente ouviu é isso, mas que o Vasco precisa reforçar é um pouco que claro, assim, para os dois lados, sabe? E o Renato, o Vasco quer acabar com esse problema logo de não ter um técnico para justamente ouvir o Renato aí, né? Ou seja lá quem seja, ou quem seja contratado como técnico, para ver, né, quais são os nomes que o Vasco vai atrás do mercado, quais são as prioridades, que essa prioridade no momento do departamento de futebol, lógico, por tudo que foi visto nessa temporada. Né? O Vasco sofreu muito na defesa e também com a lesão do David, com a lesão do Adson ali na reta final. Então, hoje, essas são as prioridades do Vasco no mercado. Acho que esse é um ponto importante, né? Porque, por mais que, como a Jéssica destacou, o Renato goste de ter do meio para frente jogadores de muita qualidade técnica e precise se reforçar nesse setor também, e já o Bruno atualiza a situação do Coelho, mas defensivamente o time foi muito mal também. O Vasco tentou contratar zagueiros na janela de meio do ano, não conseguiu. Então, assim, o que garante que vá trazer, conseguir se reforçar nesse setor do campo para o Renato também, né? E a minha preocupação é o seguinte, né? A gente está terminando o ano e o Vasco não tem um treinador. Então, assim, o maior prejudicado nesse caso é o próprio Vasco, que o planejamento já era para estar sendo feito, né? Independente se é o Renato, se vem outro, mas já era para ter uma definição para fazer o planejamento para 2025. Senão o Vasco vai continuar sofrendo. E aí, independente de quem vai chegar, se vai chegar zagueiro, se vai chegar lateral, não é essa a questão. Quando você não tem nem o treinador, como é que você vai saber quem vai chegar? Então, assim, eu acho que essa demora, essa falta de planejamento, essa falta de definição se vai vir uma SAF ou não, o único prejudicado até agora é o Vasco. Se a gente contar que tudo bem, o Campeonato Carioca vai começar na segunda semana de janeiro, que possivelmente todos os clubes vão jogar com time júnior, time misto, enfim, não é esse o problema. O problema é o seguinte, imagine só que o Vasco apresente um treinador só o ano que vem. Até ele colocar em pauta os jogadores que vão chegar, fazer esse time andar, o alinhamento, o desenvolvimento. Quando que esse Vasco vai estar pronto? Aí o Vasco vai passar de novo por tudo aquilo que ele passou ano passado, troca de treinador com falta de conhecimento do futebol brasileiro, no caso Álvaro Pacheco, enfim. Essas indefinições que me causam uma certa apreensão, porque não é possível. É o Renato? Então vamos. Renato, o que você quer? Vamos lá, é isso? Vamos decidir. Ah, não é o Renato não está mais... É essa indefinição, Camila, não se faz planejamento sem o comandante. Como é que o Vasco vai planejar se o Coelho vai vir, se ele vai voltar o Léo Jardim, se nem treinador tem? De repente chega o Renato e quer o Léo. Aí já trocou o Léo. Ah, não, já veio o Coelho. Como assim? Peraí. Então, assim, eu acho que o Vasco tem que colocar a mão na consciência agora, Pedrinho na figura do seu presidente, junto com a sua comissão, e falar assim, é isso, nosso alvo é esse? Então vamos. O que você quer, Renato? Nós queremos você. Pá! Decidiu. Aí sim começa o planejamento de zagueiro, lateral, pontos. Essa é a minha preocupação. O Vasco está pensando em contratações, mas nem pensou em treinador. Não fechou em treinador. Então, se tem alguma coisa que ainda não está ligada, não tá legal. Vai, pelo que trouxe o Murito, né? Aguarda agora a resposta do Renato. E como é que tá essa situação, né, Bruno? Vocês vêm acompanhando esse interesse pelo Coelho, a provável, possível troca do Léo nessa contratação, mas tem a questão da dívida também do Gumora, tudo isso está sendo colocado na balança para essa negociação, né? Então, eu diria hoje que nesta terça-feira assim, é até meio que improvável que essa troca pelo Coelho até aconteça, porque o Atlético Paranaense quer o Léo, isso é fato. Assim. E até depois ontem, né, que o Maurício Barbieri foi anunciado como treinador do Atlético Paranaense, a galera um pouco entendeu também, né? Tipo, o Maurício Barbieri elogiou muito o Léo durante a passagem dele pelo Vasco, chegou até a falar que o Léo era o melhor zagueiro canhoto do país. Então aí o quebra-cabeça fechou, né? Tipo, o Atlético Paranaense realmente quer muito o Léo e o interesse, assim, até surgiu primeiro do que o interesse do Vasco pelo Coelho, sabe? Só que o Vasco quer o Coelho. Então, assim, qual foi a solução ali encontrada pelo Departamento de Futebol do Vasco? Propor uma troca, né? Assim, seria um abatimento da dívida referente à contratação ainda do Hugo Moura. O Vasco deve cerca de 1,8 ali, milhão de reais pelo Hugo ainda. É uma dívida que segue, era de 1,5, e aí já passou para 1,8.
só que o Atlético Paranaense não demonstrou interesse nessa troca a princípio. E aí o que o Atlético Paranaense sugeriu? Tem duas coisas. Ou um pagamento parcelado ali pelo Léo e um abatimento a metade dessa dívida ali, digamos, em torno de R$1 milhão, ou o abatimento total, assim, acabar com a dívida de vez, e o zagueiro Matheus Gamarra em troca, paraguaio, que estava no Olímpia, né, se destacou na Libertadores no ano passado, e acabou que nesse ano não teve tanta oportunidade assim, não se firmou no Atlético Paranaense. Então, e até rolou um prazo ali, o Atlético Paranaense espera até uma resposta até amanhã, nessa quarta-feira, para saber se o Vasco vai querer fechar esse negócio ou não pelo Léo. Mas o que dá para a gente falar aqui, Camila e Richard, até o Richard comentou isso, é difícil do Léo seguir ano que vem no Vasco. Assim, a fase dele no Vasco recente não foi muito boa, ele terminou o ano realmente embaixo ali, apesar de ter terminado o ano como titular, mas dá até para dizer que dependente do técnico do Vasco no ano que vem ali, acho que a saída do Léo neste momento não é o problema para o Vasco, assim, a forma é mais como vai fechar esse negócio aí mesmo, se vem o Gamarra, se parcela a dívida, se pega um total ali, ou se realmente, né, o Vasco consegue convencer o Atlético Paranaense a envolver o Coelho nessa negociação, que é o plano A do Vasco para a ponta esquerda ali do ataque. Aí, de qualquer forma, precisa de um dos clubes que precisa de treinador para comandar esse planejamento para a próxima temporada. Murito, 25, obrigada pelas informações. O Vasco ainda está em busca de um novo treinador. Olha a lista aí dos últimos comandantes que passaram por lá. O Rafael Paiva, o último técnico do Vasco, com 35 jogos e um aproveitamento de 46,7%. O Álvaro Pacheco, apenas 4 jogos, 8,3% de aproveitamento. Depois o Ramon Dias, em 43 partidas, teve um aproveitamento de 51,2%. E o Maurício Barbieri, em 24 jogos, 43,1% de aproveitamento. Teve o Felipe como interino também nessa reta final de Brasileirão e um aproveitamento de quase 78%. Rafa Marques chegando ao nosso Sport Center para falar como anda essa conversa Vasco e também Renato Gaúcho. Rafa acompanhou tudo e conta pra gente na reportagem. Na reportagem do site. Tem a reportagem do Rafa no site. Tá aí, gente. Não é que ele não conta? Óbvio que ele conta. Reportagem Só dele. que lá, na apuração do ESPN.com.br. Ô, Rafa, chamei aqui no maior achando que ele já tinha feito um negócio. Do Rafa. Poxa vida, Rafa Marques. Sabe por quê? Rafa Marques tá vindo pra cá, porque hoje tem o quê? É isso. Festa da firma. Exatamente. Então, mas antes disso, a apuração dele lá no nosso site. Ó. Renato Gaúcho não gosta da proposta do Vasco e negocia para retorno a São... E o negócio para retorno a São Januário esfria. Havia uma expectativa muito grande dessa nova conversa, né, entre ambos e até para já encaminhar um acerto, mas não foi isso que aconteceu. Parece que agora já está esfriando essa história de Renato e Vasco. Mas ainda assim, questiono se seria o Renato o cara ideal para esse momento do Vasco, ainda de muita incerteza, de reconstrução, de extracampo ainda muito forte. Será que é o nome do Renato ideal, Fernando? Eu não acho que ele é o nome ideal para o Vasco. É de fato um mercado complicado. Você não tem tantas opções assim confiáveis e as opções disponíveis são opções caras. É o caso do Renato. Sim. Renato no Grêmio ganhava mais de 1 milhão. O Vasco tem que trabalhar dentro de uma realidade. O Vasco tem uma situação financeira muito conturbada ainda e de indefinição por conta da SAF. O Vasco está no mercado esperando uma proposta para voltar a ser um time mais estável e com mais agressividade dentro do mercado. Eu acho que o Renato chega em baixa. O último trabalho dele no Grêmio nesse ano não foi bom, foi ruim. Um time que sofria muitos gols. Acho que o Vasco precisa de uma segurança defensiva. E o Renato, obviamente, ele é um cara vencedor, ele é um cara muito cirúrgico na gestão do vestiário. Eu acho que ele consegue fazer as equipes dele serem agradáveis com bola, mas falta, em alguns momentos, a organização mesmo, né? E aí fica um time desequilibrado. Eu acho que o Vasco tem que pensar muito bem se vale a pena você acertar com um técnico em um cenário que daqui a pouco o Vasco pode ser comprado e gastar tanto assim. Na minha opinião, não é o nome ideal. Ainda mais por um clube que está sendo comandado pelo Pedrinho, que tem ótimas ideias de futebol. Eu acho que o Renato parou um pouco no tempo com algumas ideias, e não só por conta do trabalho dele no campo e bola, não,
mas as declarações que ele deu recentemente foram totalmente infelizes no Grêmio, contra a imprensa. Enfim, com toda sinceridade, se for para gastar... Obviamente ele tem o valor dele. Uhum. E ele vai ter clube que vai pagar. É o direito dele. É o direito dele. Mas para a realidade do Vasco, eu acho que a conta não fecha. Eu acho que o Vasco teria que ter um pouco mais de criatividade para buscar um outro nome. Vamos ver, né? Às vezes vem uma contraproposta e o acordo é selado. Eu acho que eu fico na dúvida ainda, assim, se de fato ele não é o nome ou ele é o nome, porque eu vejo o Vasco num momento agora, principalmente com o Pedrinho também experimentando essas novas situações, né, porque assumiu esse ano e, enfim, nunca havia tido essa experiência como presidente de um clube, ainda mais um clube em que você tem tanto envolvimento sentimental assim. Eu fico imaginando a dificuldade em você conseguir equilibrar o que de fato até onde você pode ir na parte da gestão, na parte financeira, nessa questão da SAF, a gente viu o que aconteceu com o Vasco, né? Desde que a 777 chegou, como destoou o que o associativo gostaria e o que a SAF gostaria. Então, você reformula quase que tudo, né? Quando tem essa mudança. Mas também essa vontade, pensando com a cabeça do Pedrinho, de, enfim, recolocar o Vasco num outro patamar, que não desses últimos 2 anos. Então, se você tenta encontrar um rosto que pode ser para esse projeto, um rosto para uma nova temporada, de pensar em campeonato sul-americano, de parar de oscilar, então, de fato, você aproveitar uma pré-temporada com um treinador experiente que vai te auxiliar na questão do mercado, que tem muita entrada e com jogadores, enfim. Então, acho que a experiência do Renato ela poderia contar no momento em que o Vasco também precisa, entre aspas, se reafirmar nessa questão da competitividade com os outros clubes, mas o Vasco não pode decidir esse nome dessa maneira, pensando muito com o lado emocional da situação. Tudo que o Fê já pontuou. É um momento muito delicado de você entregar o clube numa vitrine, porque você precisa, de fato, atrair alguém que esteja interessado na SAF, fazer todo o levantamento de quem é essa pessoa, essa empresa. O Vasco sofreu muito com a 777, então acho que agora é um momento muito delicado, mas também não pode perder muito tempo, né? Porque você já começa a comprometer para a temporada. Sem dúvida. Bom, a gente segue acompanhando essa situação do Vasco, agora a gente traz as informações de Grêmio e Internacional. Também não. Vasco dentro? Pra mim não ficou devendo, nem lá. Campeonato sem sustos. Sem susto, muitos problemas, não é um time. Né? Eu acho que superou a expectativa. Acho que é dentro do esperado pra quem tem o Verrete, pra quem tem o Paê, pra quem trouxe. Pra Sul-Americano sem susto. Ainda sondou querer ir pra uma pré-Libertadores, hein? Tá, mas você esperava que ele caísse, Zinho? É isso? A gente superou a expectativa? Sim. Eu? Não, eu botei. Ele esperado, Pascoal? Lá naquele lá no início, ele voltou, eu coloquei ele brigando para não cair. Eu botei que o Vasco ficaria entre 8º e 10º. Porque não tinha as contratações, Mauro. Não tinha as contratações naquela época. Mas aí teve agora. Não tinha. Não tinha lá quando você colocou. Não jogou. Sim, não tinha quando você colocou. Aí depois. Não, teve e não jogou. O Paê caiu de rendimento. O Felipe Coutinho não foi o que a gente esperava dele. Com todas as dificuldades, quase que pega uma Libertadores. Me surpreendeu. Pascoal, dentro do esperado. Dentro do esperado, então acaba dentro do esperado também. O acho que Vitória dentro do esperado. também foi dentro do esperado.